Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Aqui é o professor Rubens para trabalhar mais uma aula com vocês sobre conhecimentos específicos. Hoje nós vamos trabalhar um texto fundamental, que é do Joaquim Dolls, Produção Escrita e Dificuldades de Aprendizagem, os gêneros textuais como unidade de trabalho, certo? Então, um texto fundamental, um autor muito recorrente nos editais, né, para concurso público, para a carreira de professor, educação básica, tá? E nós vamos aqui analisar qual a proposta do nosso autor, tá? O pressuposto aqui, entender que os gêneros textuais são fundamentais para o aprimoramento, o desenvolvimento da aprendizagem em leitura e produção de escrita, tá? Os gêneros textuais na sua diversidade, lembrando que nós temos diferentes tipos de gêneros textuais: narrativo, descritivo, argumentativo, né, injuntivo, expositivo, tá? Então, os diferentes tipos de textos precisam ser inseridos no cotidiano de sala de aula. Por quê? Porque fora da escola, ou seja, na vida, no dia a dia, no cotidiano, nós estamos o tempo todo nos deparando com diferentes tipos de textos, né? Então, o próprio cotidiano, a vida, ela exige essa compreensão da diversidade dos tipos de textos, tá? E isso precisa aparecer em forma de didática, isso precisa aparecer no universo de sala de aula, tá bom? Então esse é o ponto fundamental, trabalhar com gêneros textuais em sala de aula de forma sistemática e, sobretudo, obedecendo uma sequência didática, a qual nós falaremos melhor aqui, tá? Então, gêneros textuais. Ele vai dizer o seguinte, ó: os gêneros são unidades integradoras que podem lançar projetos, tá? Ele vai dizer: aprender a produzir uma diversidade de textos, respeitando as convenções da língua e da comunicação, é uma condição para a integração na vida social e profissional. Aqui muito importante entender quando ele fala sobre projetos, tá? Então, lembrando que eu trabalho com projetos, é um trabalho interdisciplinar, envolve não só uma disciplina, mas outras, né? Pode ser transdisciplinar, por exemplo, com um tema que perpassa todo o currículo, como meio ambiente, saúde, etc. Então, o trabalho com projetos é fundamental porque os projetos têm essa proposta de trazer a diversidade da vida, do cotidiano, a realidade fora da escola, né, para dentro da escola. Lembrando que no cotidiano, o aluno e nós também necessitamos a compreensão de diversos tipos de leitura, né? Você lê, por exemplo, um texto informativo, notícia de jornal, você vai ao mercado, você precisa ler o rótulo dos produtos, informação nutricional, por exemplo, sobre o produto que você quer comprar. E de repente você chega em casa, abre um livro de literatura, um romance, e faz aquela leitura mais imaginativa, né? Então, assim, o cotidiano, a vida, ela demanda leituras de diferentes ordens, ou seja, de diferentes tipos de gêneros textuais. E isso precisa estar presente na escola. Qual é a melhor forma de se trabalhar esta diversidade de textos dentro da escola? Por meio de projetos, né? Porque o projeto é isso, faz com que essa demanda da vida, do dia a dia, o que se passa fora da escola,
a gente consiga reproduzir dentro da escola. Então pode ser um projeto de um jornalzinho dentro da escola, em que em algum momento os alunos possam, por exemplo, fazer uma receita de algum alimento e descrever isso, ou enfim, várias possibilidades que acabam demandando conhecimentos distintos. Por isso a interdisciplinaridade, às vezes exige, por exemplo, a participação de conhecimentos matemáticos para fazer uma receita, por exemplo, ou formulação de uma tabela, de um gráfico, e aí você vai buscar conhecimentos na geografia ou na ciência, enfim, né? Esta diversidade de gêneros textuais que se encontra no cotidiano da vida, presente na escola, através do quê? De projetos. Então, palavras-chave fundamental: projetos, gêneros textuais. Tá? Essa relação é muito importante aqui para o Joaquim Dolls. Né? Ele vai dizer que a primeira tarefa é assegurar. A primeira tarefa é assegurar sentido ao aluno. Ele sabe o que está trabalhando. Então é necessário ter um sentido, precisa ter uma relação com a vida da pessoa, do aluno. Se documentar do que o aluno sabe. Então a importância do registro, né? O aluno tem algo para dizer, mas o professor está pensando na forma e não no conteúdo. Então essa é uma preocupação também aqui do autor. Sempre entender o que o aluno tem a dizer, o que o aluno sabe sobre aquele assunto. Nós vamos trabalhar um projeto e esse tema, por exemplo, o tema do projeto seja, por exemplo, o meio ambiente. O que o aluno sabe sobre esse assunto? Qual a relação dele com o meio ambiente? Então, fazer esse procedimento é compreender os conhecimentos prévios desses alunos. Primeira coisa, para depois adaptar essa proposta de trabalho, de atividade, aos conhecimentos prévios desses alunos. Tá? As coisas precisam estar associadas. Tá bom? É importante conhecer também as dificuldades de escrita, né? E também é preciso conhecer a identidade individual e coletiva desses alunos. Né? Se é uma escola rural, por exemplo, tem que compreender que há uma identidade, uma relação com o lugar. Então nós temos que propor um projeto que dialogue com o lugar. Né? Uma coisa muito importante aqui, outra palavra-chave fundamental para o entendimento do texto do Joaquim Dolls, é a sequência didática. Tá? Sequência didática inclui possibilidades de avaliação formativa, isto é, de regulação dos processos de ensino e de aprendizagem. Então, sequência didática nós entendemos dentro de uma lógica progressiva. Começamos com conhecimentos e com competências e habilidades menos complexas, até finalizarmos essa sequência com conteúdos, habilidades e competências mais complexas, tá? Mas sempre observando o passo a passo do aluno, o quanto ele pode dar o passo seguinte, sempre respeitando a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, tem que estar dentro das condições deste aluno este progresso da sequência didática, tá? E essa sequência didática ela tem o objetivo de sanar as dificuldades encontradas nas produções dos alunos e tem também um caráter avaliativo, ou seja, eu só posso partir para o outro assunto dentro dessa sequência didática, né, se o professor compreender que o aluno foi realmente capaz de dar conta dessa primeira etapa dessa sequência. Nós só podemos dar o segundo passo nessa sequência didática se realmente o aluno tem, neste momento, competências necessárias para progredir. Tá? Quando a gente faz essa observação,
ou seja, a gente faz um diagnóstico e observa se o aluno está ou não preparado para o próximo passo dessa sequência. Quando a gente faz isso, a gente está avaliando, tá? Então, nós estamos fazendo uma avaliação. Por isso que a sequência didática, ela tem intrinsecamente a avaliação como pressuposto, tá bom? Ele vai dizer aqui, ó, caracterizam-se como um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero oral ou escrito, que permitem uma maior sistematização do ensino e da aprendizagem, com a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe assim escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação, tá? Aqui definição de sequência didática, tá? E aqui uma sequência importante proposta, um esquema, um modelo de sequência proposto pelo Joachim Dawes, e isso tem que ter muita atenção porque pode aparecer lá na sua prova, e nós temos que ter calma e lembrar do que o nosso autor fala, que essa aqui é uma sequência didática, um modelo de sequência didática. Então, primeiro passo, apresentação da situação, ou seja, o tema, o assunto que será trabalhado com esses alunos. Uma produção inicial e uma produção final, tá? E aí, a produção final, na sequência, um módulo, outro módulo, e assim sucessivamente. Ele aqui coloca 1, 2, N, porque a gente não tem um limite, tá, de módulos. Então aqui nós trabalhamos com assuntos, conteúdos, competências e habilidades menos complexas e vamos progredindo, tá? Agora o mais importante é entender que a produção inicial ela está conectada com a produção final, ou seja, aqui é um movimento circular. Quando nós produzimos e nós finalizamos o assunto, o tema, a gente retoma, veja que está conectado aqui, é um movimento circular, ó. A produção final volta à produção inicial, só que não volta para fazer simplesmente uma revisão, volta para compreender, para fazer uma avaliação da compreensão dos alunos acerca da própria sequência didática. Eles conseguiram fazer este progresso? Se sim, nós partimos para um outro tópico e começamos tudo de novo dentro desse movimento circular, mais ou menos dentro do conceito de um conceito proposto inclusive pela própria Jussara Hoffmann, quando ela fala de avaliação, né? Que é sempre uma ação, na sequência nós temos uma prática reflexiva, ou seja, refletimos sobre essa ação e posteriormente realizamos uma ação novamente, né? Ação, reflexão, ação. Seria mais ou menos isso, só que observando bem a sequência didática, tá bom? Reconhecer a diversidade textual, isso é muito importante. Tem professores que não compreendem essa diversidade textual. Ela é muito importante. Então, reconhecer a diversidade textual, não se aprende a escrever em geral. Isso é muito importante. Essa é a primeira observação aqui. Nós não aprendemos a escrever de modo geral. Nós aprendemos a escrever de acordo com o recorte do gênero textual que nós estamos trabalhando, né? Então, sempre quando nós vamos escrever alguma coisa, está dentro de um gênero, tá? Está dentro de um gênero textual. Então, a gente precisa ter essa clareza. Vai dizer também que as aprendizagens específicas aos gêneros, ou seja, nós temos que desenvolver habilidades específicas ao gênero,
Ou seja, se é um gênero narrativo e o aluno precisa escrever uma narrativa, ele precisa aprender as técnicas específicas de uma narrativa, certo? Ou se é um gênero argumentativo, como uma redação, por exemplo, exige também um procedimento específico, né? Uma redação, um gênero argumentativo, precisa de início, desenvolvimento, argumentação, desfecho final, né? Conclusão. Vejam que exige um conhecimento específico, que não é igual da narrativa. Tá? Então nós precisamos trabalhar as aprendizagens específicas a cada gênero textual, né? Precisamos fazer adaptações às situações, né? Então cada escola é uma realidade, cada aluno tem uma realidade de vida, nós temos então que estar atento a essas situações. Análise a priori das características, ou seja, antes da gente entrar na atividade em si, na proposta, nós temos que analisar as circunstâncias, quais as condições desses alunos para trabalhar este gênero. Eles possuem competências e habilidades para trabalhar tal assunto. Então, fazer uma sondagem, análise a priori. E não só do aluno, mas das condições físicas da sala de aula, das condições materiais. Nós temos equipamentos ou nós temos insumos, né, materiais para desenvolver tal atividade, tá? E fazer antecipações dos obstáculos dos alunos. O aluno certamente vai encontrar dificuldade. É importante que o professor faça uma previsão dessas dificuldades que os alunos irão encontrar. Ele antecipa o obstáculo. Ok? Começar cedo para se chegar longe. Então, trabalhar diferentes gêneros textuais o quanto antes. Não precisa, não, o aluno não está maduro o suficiente ou não está com um nível de letramento suficiente. Não. Já vai trabalhando a alfabetização e o letramento dentro da perspectiva do gênero textual. Tá? Isso que é legal. Por quê? Porque o aluno vai percebendo que aquele texto tem a ver com a vida dele, com o cotidiano dele. Ele vai sair, ele vai para casa, ele vai para a rua, ele vai percebendo que nós temos diferentes tipos de textos. Ele vai ler uma receita de bolo, ele vai ler uma notícia em algum portal, em algum jornal, ele vai ler a embalagem de produto, ele vai ler gibi, revistinha, etc. Então, assim, ele vai percebendo que existe essa demanda, isso precisa estar presente na escola o quanto antes. Tá? Trabalhar com ditado é um procedimento para desenvolver a escrita, então é interessante também, mas não aquele ditado tradicional e mecanicista, né, que você dita uma palavra, o aluno tem que escrever aquela palavra corretamente. Não. Você pode ditar uma frase para que o aluno redija essa frase. Tá? Não preocupado simplesmente com a ortografia. Né? Aqui não é a preocupação principal. Tá? Mas preocupação com a compreensão. Por que o aluno está fazendo isso? Para que redigir uma frase? Em que situação ele vai utilizar de novo essa frase? E por aí vai. Tá? Ele fala de uma escrita emergente, tentada ou inventada, ou seja, escrita emergente é aquela escrita que emerge, que parte do aluno, do interesse do aluno. Ele quer escrever aquilo. Então, quando isso acontece, é porque o aluno realmente está interessado na escrita. Aquilo gerou uma compreensão por parte dele de que ele pode expressar o seu conhecimento, o seu sentimento, a sua dúvida através da escrita. Tá? Ele percebe que este instrumento ele domina agora. Tá?
As primeiras aprendizagens condicionam as posteriores, ou seja, a forma como se aprende as primeiras aprendizagens vai determinar como nós iremos entender a sequência didática. Os próximos conhecimentos dependem dos anteriores, que são os prévios, né? Os conhecimentos prévios. Tá bom? Bom, aqui, organizar a progressão em espiral. Por que organizar a progressão em espiral? A sequência didática, ela é circular, como a gente viu ali, né? Ela começa, ela tem as etapas e tem a conclusão e ela volta para a etapa inicial e vai fazendo não só uma revisão, mas vai fazendo a compreensão se os alunos realmente conseguiram progredir dentro daquelas etapas da sequência didática. Quem não conseguiu, nós vamos repensar as estratégias e avançando e retomando no movimento em espiral, tá? Abordar a diversidade em cada ciclo, diversidade aqui dos textos, né? Tá falando aqui. Alternar entre continuidade e a novidade. Então nós damos continuidade, mas trazemos sempre uma novidade. E levar em consideração as capacidades iniciais dos alunos, certo? Situações complexas do início do ensino, desconstrução e reconstrução. Complexo, simples e complexo. Vejamos, a gente primeiro vamos pensar no complexo, simples e complexo. A gente parte de um assunto, de um tema, nós iremos trabalhar com esses alunos esse tema dentro de uma perspectiva de um gênero, seja ele narrativo ou argumentativo, e para este aluno este tema é complexo e ele tem dificuldade, por exemplo, de escrever sobre esse tema. A gente vai trabalhando a sequência didática e aquilo vai ficando mais simples para o aluno. A gente vai se tornando mais simples. Quando nós professores percebemos que se tornou mais simples, é o momento de trazer novos elementos e deixar mais complexo, tá? Quando a gente deixa mais complexo, o aluno vai ter dificuldade. Sim, ele vai achar difícil e vai achar complexo, mas a gente vai trabalhando a sequência didática até que ele aprenda, compreenda e veja como simples novamente. E aí a gente vai trazendo novos elementos para deixar isso mais complexo e aí seguindo essa sequência de forma espiral, como nós vimos aqui no tópico anterior, tá? E é basicamente dizer que nós fazemos uma desconstrução e reconstrução, ou seja, quando nós trazemos elementos que deixam a compreensão mais complexa e o aluno entra em confusão e acha difícil, nós promovemos uma desconstrução. Ele precisa organizar as ideias, compreender, e ele vai percebendo que está mais fácil, ele vai então construindo de novo, que é reconstrução. Ok? Fundamentar-se nas práticas sociais de referência, transpor as práticas sociais, oralidade, para a escola. Então, o que acontece na vida, no dia a dia, dentro da escola, sobretudo através de projetos. Por isso que aqui, tão importante para o Joaquim Dolls, o trabalho com projetos. Praticar a escrita em projetos. Isso é muito importante. Não em atividades isoladas. Então a gente promove uma atividade hoje, os alunos vão escrever hoje, amanhã muda o assunto, vai escrever sobre outra coisa, não tem conexão, não tem sequência, né? Não, nós precisamos trabalhar em sequência, ao longo da semana toda, ao longo do mês todo, trabalhando aquele assunto, repetindo, né? Ou seja, os projetos propiciam esse tipo de trabalho,
tá? Escrever se aprende escrevendo. Então, como a gente aprende a escrever? Escrevendo, não há outra maneira. Parece muito óbvio, mas a gente precisa trabalhar a escrita incessantemente com os alunos, tá? E sobretudo, de acordo com Joaquim Dolls, baseada nos diferentes gêneros textuais, tá? 3 tipos de projeto. Ele vai dizer projetos de comunicação, projetos Freinet, projetos de aprendizagem, né, de superação de uma dificuldade específica. Então, 3 tipos de projeto que podem ser trabalhados aqui, segundo o nosso autor. Primeiro, o projeto de comunicação, ou seja, você elaborar uma atividade com os alunos para que, de alguma maneira, eles, através da escrita, promovam uma comunicação. Pode ser através de cartas, né, mensagens, etc. Né? Então, aqui, promovendo a comunicação, para perceber se os alunos estão conseguindo se expressar, se comunicar com clareza e serem compreendidos. Né? O projetos Freinet, que é aí uma referência ao Celestin Freinet, que um importantíssimo educador, que ficou muito conhecido, né, por trabalhar também a comunicação, mas uma comunicação mais ampla dentro da escola através de jornais. Os alunos produzindo informações em forma de jornal e a escola tendo acesso a esse jornal, como se fosse o jornal da escola, né? E enfim, um projeto que é fundamental, que envolve a escola toda, que envolve a escrita, que envolve comunicação também, tá? E os projetos de aprendizagem para superar uma dificuldade específica. Então, assim, olha, nós percebemos que os alunos estão com muita dificuldade para compreender determinado gênero textual, né? Seja ele qual for. Por exemplo, os alunos estão com muita dificuldade com textos argumentativos, né? Vamos fazer um projeto só envolvendo redação e argumentação, e os alunos vão precisar se empenhar especificamente sobre este gênero, né? Então percebam, dentro de uma dificuldade observada, nós desenvolvemos um projeto, outro tipo de projeto, entendem? Que é muito importante também. Trabalhar passo a passo intensivamente. Passo a passo é a sequência didática. Evitar exercícios isolados e não articulados. Concentrar o trabalho em 2 ou 3 semanas. Ele vai dando para a gente até a quantidade de dias aí interessantes para desenvolver os projetos. O texto final ele é menos importante que o processo. Então, às vezes, a gente tem muita preocupação com o texto final, mas o processo é mais importante, tá? E permitir que o aluno observe seus progressos, ou seja, fazer a autoavaliação. A gente precisa, durante um projeto, favorecer o aluno, criar um momento para que ele olhe para aquilo que ele produziu e faça uma avaliação sobre aquilo que ele produziu. Olhar para o próprio trabalho, olhar para o próprio caminho, né? E fazer uma autoavaliação. Isto é importantíssimo, certo? Revisar, sempre revisar, porque faz esse movimento espiral de retomada e progresso, né? Escrever é reescrever, ele vai dizer isso, ou seja, a gente escreve, mas quando a gente escreve, a gente está reescrevendo, ou seja, nós estamos escrevendo alguma coisa de novo que a gente já escreveu em algum momento, né? Só que melhor agora. Não existe escrita sem erro, ele vai dizer, né? Então o erro faz parte, já vem junto com o pacote. Não existe, a gente não pode ser aquele professor que vai ficar preocupado com o erro e ficar preocupado em corrigir o erro. E claro que a gente pode fazer isso, mas isso não é a prerrogativa, né?
A atividade de revisão é aprendizagem. Então, fazer a revisão é fundamental. Tá? Revisar por etapas funciona melhor que uma única revisão no final. Revisar cada etapa da sequência didática. Percebam? O professor é a memória didática. Tá? Ou seja, o professor que vai guardar o caminho que o aluno teve na sua sequência didática, né? É o aluno, por isso que o professor precisa ter o registro disso. Por isso que o registro é fundamental, porque essa memória da cabeça é frágil. Né? Nós precisamos ter um registro de cada aluno, do progresso de cada aluno. Tá? Ok? Incentivo à criatividade textual. Nós precisamos sempre incentivar a criatividade e não a reprodução copista, né? O aluno copista, não. Nós temos que incentivar a criatividade, ou seja, escreva um texto único que diz sobre você, né? Porque singularidade é igual a identidade, ou seja, a forma como cada um escreve, né? Diz muito sobre você, sobre o domínio que você tem, tá? Por isso singularidade, tá? Voltou tudo aqui, né? Desafio: articular o texto singular ao gênero textual. Olha, isso é muito importante. O que é o texto singular? O singular é que se refere a si, a cada um, a individualidade, a subjetividade da pessoa, né? Ou seja, se eu pedir para que vocês escrevam um texto sobre qualquer assunto, sobre guerra, cada um vai escrever a sua maneira. Vai sair diferentes textos, tá? Por quê? Porque é a singularidade, ou seja, cada um tem a sua maneira de escrever. Só que nós temos que articular esta singularidade ao gênero textual, ou seja, que é algo mais geral. Né? Então, eu acesso um portal de notícias e sobre o assunto guerra, eu vou ter em um portal jornalista escrevendo de uma forma, no outro portal, o outro jornalista escrevendo sobre o mesmo assunto, mas de outra forma, porque cada um tem a sua singularidade, mas os dois estão escrevendo sobre o mesmo gênero, né? Seja narrativo ou seja argumentativo, sobre o mesmo tema, que é guerra. Então percebam que nós temos também que trabalhar isso com os alunos, a singularidade dentro do aspecto geral, tá? E isso é muito importante, ele chama de dialética entre texto e gênero. Bom, espero que tenha ficado claro, tá? A análise do nosso texto, né, do Joaquim Dolls, a compreensão sobre os diferentes gêneros literários, gêneros textuais, desculpa, sobretudo o trabalho com projetos para se trabalhar esses gêneros textuais, tá? E que fique bem claro também a sequência didática para aprofundar a compreensão desses gêneros textuais e, portanto, a aprendizagem sobre a leitura e a escrita de uma forma mais ampla, uma forma mais geral na escola. Tá bom? Agora nós vamos observar como este texto tem sido cobrado em forma de questões, né? Vamos então dar uma olhadinha nas questões sobre este assunto. Então vamos lá. A primeira questão vai dizer o seguinte, o Gagnon, Dolls, Gagnon e De Candio, né, destacam que aprender a produzir uma diversidade de textos, respeitando as convenções da língua e da comunicação, é uma condição para a integração na vida social e profissional. E afirmam a importância do movimento do socio-interacionismo discursivo para o letramento no Brasil, tá? Com o entendimento
de que a aprendizagem da produção escrita é uma das finalidades fundamentais do ensino de línguas e de que a descoberta da escrita é das possibilidades de entrar em comunicação com os outros por escrito, faz parte dos objetivos prioritários do ensino fundamental. Estes autores destacam como variável-chave da escrita, como variável-chave da escrita, vamos lá, a influência da diversidade textual, a estimulação da coordenação motora, a ampliação do vocabulário, a oferta de modelos corretos, a transcrição dos diálogos orais, tem que ter ficado muito claro que a resposta é a letra A. Se falou Joaquim Dolls, estamos falando da diversidade de gêneros textuais, portanto, diversidade textual é isso que precisa estar presente na escola. Tá bom? Letra A, que fique muito claro. Aqui aquele esquema, né? Considere o esquema da sequência didática proposta por Dolls, né? Não só por Dolls, né? Tem outros autores aí, mas considerando aqui aquela apresentação da situação, a produção inicial, a sequência por módulos e a produção final e conectada com a produção inicial. Vai dizer, no trabalho com uma sequência didática, os módulos correspondem, né, a módulos, práticas de escrita que tem como objetivo reforçar os conteúdos já dominados pelos alunos, para que não haja retrocesso no desempenho destes. Letra B. Conteúdos variados, inseridos em situações de aprendizagem, com a finalidade de oferecer aos alunos momentos de uso lúdico. Lúdico é um problema, né? Porque pode ter um trabalho lúdico, mas não é o foco aqui. C. Situações específicas de diagnóstico e de avaliação da aprendizagem com base em conteúdos previamente trabalhados. Melhorou, hein? Letra D. Conteúdos relacionados a gêneros orais ou escritos, tratados com prática de produção textual, com foco nos aspectos formais da língua. E situações de aprendizagem destinadas ao trabalho com as dificuldades identificadas na produção inicial dos alunos, com o fim de saná-las. E aí, qual a alternativa correta aqui? Vejamos, muitas alternativas aparentemente corretas, mas temos que ter clareza que o gabarito aqui é a letra E. Se trata justamente de situações de aprendizagem destinadas ao trabalho com as dificuldades identificadas na produção inicial dos alunos, com o fim de saná-las. Então é isso, a gente observa as aprendizagens, identifica as dificuldades e tenta sanar essas dificuldades para poder passar de uma etapa a outra nesta sequência didática. Portanto, letra E. Na 3, trata-se de uma escolha pedagógica que fundamenta o procedimento sequência didática proposta por Dolls e os demais autores aqui. O reconhecimento de que esse procedimento, olha lá, tem como objetivo o que é dizível através de determinadas estruturas textuais e com determinados meios linguísticos. Letra B, visa transformar o modo de falar e de escrever dos alunos no sentido de uma consciência mais ampla de seu comportamento de linguagem em todos os níveis. C. Utiliza instrumentos linguísticos que permitem compreender as unidades de linguagem, ou seja, os textos e os discursos. D. Explora a representação da situação de comunicação, o trabalho sobre os conteúdos e a estruturação dos textos. E inclui possibilidades de avaliação formativa, isto é, de regulação dos processos de ensino e aprendizagem. Você pode estar se perguntando, mas tem tanta
possibilidade de resposta que parece que todas aqui estão corretas. Quando é assim, você volta no enunciado, grifa o que está pedindo. Está pedindo o quê? Sequência didática. Então nós temos que ter ali um recorte, entender o que melhor vai definir a sequência didática dentro da perspectiva do Joaquim Dolls, né? E o mais relevante aqui, e precisa ser lembrado, é que a sequência didática inclui a possibilidade de avaliação formativa, ou seja, a regulação, a palavra importantíssima que é a regulação dos processos de ensino e de aprendizagem. Precisa regular. A regulação é o que? É acompanhamento, monitoramento, perceber quando a gente pode dar um passo mais avançado e quando a gente tem que retroceder, por exemplo. Né? Isto é regulação, e a sequência didática é importantíssima porque a gente consegue fazer essa regulação passo a passo. Correto? Letra E. Tá? Próxima questão. Dolls e o outro autor difícil de pronunciar afirmam que na sua missão de ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar, a escola forçosamente sempre trabalhou com gêneros, pois toda e qualquer forma de comunicação, portanto, também aquela centrada na aprendizagem, cristaliza-se em formas de linguagem específicas. Né? No capítulo 3, Lerner, no capítulo 3 da obra Ler e Escrever na Escola, o real, possível e necessário, analisa que definir como objeto de ensino as práticas sociais de leitura e de escrita supõe dar ênfase aos propósitos de leitura e da escrita em distintas situações. Quer dizer, as razões que levam as pessoas a ler e escrever, as maneiras de ler e tudo o que fazem os leitores e escritores, as relações que os leitores e escritores sustentam entre si, em relação aos textos, né? Os textos, naturalmente estão incluídos também nessas práticas e, portanto, são pertinentes todos os saberes vinculados a eles que a linguística textual nos proporcionou. E a autora acrescenta: sustentar que o objeto de ensino se constrói tomando como referência fundamental a prática, social da leitura e da escrita, supõe então, então nós temos que entender que a prática social da escrita e da leitura supõe o quê? A. Basear esse ensino nos modelos de referência dos gêneros textuais. B. Fazer dos textos o eixo fundamental do ensino do ler e do escrever. Selecionar textos favoráveis ao ensino de gramática e ortografia. Gramática e ortografia não é a prioridade aqui. Incluir os textos, mas não reduzir o objeto de ensino a eles, não é exatamente por aí também. Garantir a prática de texto livre, oral e escrito, pode até tudo bem ter isso, mas há uma preocupação maior aqui. Sobretudo a gente está falando do Joaquim Dolls, que é a letra A. Basear esse ensino nos modelos de referência nos gêneros textuais. Por quê? Porque os gêneros textuais, a sua diversidade, está na vida, fora da escola. Então a escola precisa trazer para justamente trazer a realidade da vida, que é diferente, o trabalho com diferentes textos, tá bom? Diferentes gêneros textuais. Espero que tenha ficado claro a explicação. Se trata de um autor e um texto fundamental nos concursos, tá? Qualquer coisa, estou à disposição, contem comigo, tá? Agradeço pela atenção e até a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos e todas.